Retornando da nossa sexta aula, segunda parte da nossa sexta aula, estamos falando aí sobre o Evangelho de João, né? E concluímos aí o capítulo 8, estamos dando um apanhado geral aí de cada capítulo, né? O capítulo 9 a gente pode destacar a cura do cego de nascença. A cura do cego de nascença, aonde aí as pessoas vão perguntar: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus vai trazer uma resposta interessante. Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele cospe na terra, ele faz lodo, ele coloca o lodo, unta a lama sobre os olhos do cego e fala para ele se lavar lá no tanque de Siloé, do outro lado da cidade. Siloé, que significa o enviado. O enviado apostólico, né? Interessante isso. Vai se lavar no tanque apostólico, tanque de Siloé, tanque o enviado. Mas esse dia era sábado e devido a isso dá uma tremenda confusão entre os fariseus, entre ali os legalistas, né, que não reconhecem o milagre, mas na verdade se atém aí às coisas da lei, né? Dá uma tremenda confusão realmente. Verso 13: levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia então dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E os pais ficaram preocupados, né, com a situação que encurralou eles. Ele já é grande, perguntem vocês para ele, e vejam aí, a gente nem está sabendo, mas a única coisa que a gente pode testificar é que esse é nosso filho, né? Então você vê aí realmente Jesus trazendo divisão, né? E é interessante a gente observar isso. Capítulo 10 é fascinante, é a bom pastor, Jesus o bom pastor, onde apresenta Jesus como pastor supremo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que dá a sua vida pelas suas ovelhas, mas também tem uma festa, a festa da dedicação, ou hoje conhecida como a festa de Hanukkah, a festa das luzes, aquela que começou num período do silêncio de Deus e que está registrada num livro apócrifo, Macabeus, né? Então a festa da dedicação é aquela que nós falamos na primeira aula, na Batalha dos Macabeus. E Jesus vai participar da festa da dedicação. Procura fazer então uma lista paralela, anotando aí as características do bom pastor e as características do ladrão nesse capítulo 10. Né? É impressionante quando você pontua o paralelo entre os dois. As ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, porque eu sou o pastor delas. E qualquer ovelha, qualquer animal, a ovelha no natural, ela reconhece só a voz do seu pastor e obedece só a voz do seu pastor. Normalmente o pastor canta para as ovelhas e ela vai criando uma afinidade, ela vai criando aí uma identificação, né? Ele vai na frente cantando ou chamando e elas ouvem a voz e vão seguindo a ele. Veja só, João capítulo 10: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. E o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio, está fora de si, porque o ouvis? Diziam outros: Essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de cego? A festa de dedicação. E em Jerusalém havia a festa de dedicação e era inverno. Fabuloso, sensacional nós vemos essa testificação que o Evangelho de João traz muitas festas, traz sempre o relato de todas as festas judaicas, porque o nosso Deus é um Deus festivo, é um Deus que celebra. Agora interessante a gente observar então esse paralelo do ladrão e do bom pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, as ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. E Jesus está dizendo aí para que as ovelhas o sigam. Capítulo 11, nós vamos observar aí uma situação interessante, né? Jesus primeiro manda um recado dizendo que a enfermidade de Lázaro não era para a morte e ele morreu. A princípio parece que Jesus chegou atrasado, porque Lázaro já tinha sido sepultado e já faziam 4 dias que tinha morrido. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nunca chega atrasado. Se ele está demorando é porque ele tem uma outra lição a ensinar. Era apenas um ensinamento que ele queria deixar, né? É interessante nós observarmos que nessa região em Betânia, onde eles viviam, havia uma crença ali que até o 3º dia a alma da pessoa estava junto com ela e que se você chamasse com autoridade, a pessoa voltaria. E Jesus tem que esperar passar esses 3 dias, chegar no quarto, para ele mostrar que essa crença estava furada, que não tinha nada a ver com isso, né? Era apenas uma lição de ensinamento que ele queria deixar. O capítulo 11 conclui dizendo acerca dos fariseus que formaram um conselho para matar a Jesus. Jesus se revela a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala aos homens: tirem a pedra. O que está ao seu alcance, o que você pode fazer, ele não vai fazer, mas aquilo que foge ao seu alcance, ao seu controle, ele pode fazer. O que você pode fazer, ele vai permitir que você faça. Deus vai fazer o que é impossível a mim e a você. A minha parte eu tenho que fazer. Às vezes temos que tirar a pedra da incredulidade, temos que tirar a pedra da falta de fé, temos que tirar a pedra do ceticismo para que ele possa ressuscitar aquilo que está morto. E tudo aquilo que está morto precisa ser ventilado. Capítulo 12. Maria unge os pés de Jesus, né? Ela fica maravilhada de ele ter trazido seu irmão de volta, mas ali você vê Judas julgando, questionando: para que esse desperdício? Por que não vendeu esse azeite e deu aos pobres, né? E Jesus repreende e fala: não, ela me fez isso, me deu uma unção para a sepultura, uma unção para a morte. Veja o verso 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Interessante, né? Jesus foi ungido para morrer. Sabemos que a unção
capacita. Não era fácil ele fazer o que ele teria que fazer, né? Um cálice que ele ora, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi ungido para isso. Deus usa quem ele quer e usou essa mulher para capacitá-lo a passar pelo Getsêmani, para capacitá-lo a passar pela cruz. Há muitas pessoas que não são ungidas para passar pelas provas e por isso sucumbem. É interessante que sempre depois da unção vem uma batalha, sempre depois da unção vem um ataque, vem uma peleja, né? Você vê que Davi foi ungido para ser rei, no dia seguinte começa a batalha, quando ele mata Golias, as mulheres gritam, Saul matou seus milhares, Davi porém os seus 10 milhares, começou a perseguição, ciúmes e tudo mais, mas ele tinha sido ungido, a unção reveste, a unção capacita para a prova. Depois a gente vai observar o relato tremendo da entrada triunfal em Jerusalém. É incrível que aqueles que estavam jogando mantos e palmas, de repente estão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É um relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mantos e palmas, ele vem sobre um jumentinho para poder cumprir a profecia, e não o aclamaram Senhor, mas disseram: Hosana, bendito Rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor. E depois de um relato interessante, a partir do versículo 20, vamos lá, versículo 20... Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, de Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Alguns gregos desejaram ver Jesus e ele traz uma tremenda lição falando da sua morte, falando do tempo que lhe é chegado. Capítulo 13 também temos uma lição tremenda de servo, né? Os últimos dias da vida dele em carne e sangue nessa terra, ele se coloca como servo e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Interessante que Judas resiste e ele diz: se você não permitir, você não tem parte comigo. Senhor, então lava o corpo inteiro. Não, só é suficiente lavar aí os pés. Então é interessante a gente observar que nesse mesmo capítulo também Jesus vai predizer que Judas há de traí-lo. Judas há de traí-lo. Ele está apontando justamente para que as pessoas pudessem olhar para ele e observar a situação dele. E em meio a essa pressão, a esse estresse dessa situação, ele vai falar, o capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Veja que ele é enfático em dizer que havia já moradas na casa de Deus, que está preparada desde antes da fundação do mundo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele não foi para lá para preparar. Tem muita gente que interpreta esse texto errado, né? Ele está simplesmente citando, na casa de meu Pai há. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas em meio à pressão, em meio à crise, em meio ao estresse, você pode lançar sobre ele a sua ansiedade, pode descansar nele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas.
Capítulo 15, nós vemos Jesus falando da videira, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então aqui no capítulo 15 nós vemos Jesus falando da videira, ele apontando que ele é a videira verdadeira e aponta para o Pai como agricultor. E o agricultor se preocupa com os frutos, se preocupa com a colheita. Então ele fala da importância dos frutos e ele fala de 3 tipos de ramo, né? Os que não produzem lá nada e são lançados e jogados fora, os que produzem algo, mas que ainda precisam ser limpos, e os que produzem muito fruto. E lembra que o fruto, na verdade, faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Mas também essa passagem nos lembra o fruto do Espírito citado por Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Agora, fruto nos aponta, na verdade, para a resultado, a consequência da nossa vida. E isso é consequência de nós permanecermos nele, permanecermos enxertados nele. E aqui começa a aparecer esse verbo permanecer. E permanecer só estando na videira. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você tem que estar em Cristo, né? Então sublinha aí a palavra permanecer para ver todas as vezes que ela aparece daqui para frente. É fabuloso, né? No versículo 11, por exemplo, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e do mesmo modo eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Então é realmente fabuloso aí aonde a gente observa tudo isso. Agora, tenho-vos dito isso para que a minha alegria seja completa. Verso 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Interessante, Jesus agora sintetiza tudo num novo mandamento. Por quê? Quem o ama vai, na verdade, amar ao próximo, né? Vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Se você ama ao próximo, então você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar, você não vai dar falso testemunho. Então ele sintetiza aí em 2 grandes mandamentos, 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama a Deus não vai ter outros deuses diante dele, não vai fazer imagem de escultura, nem a ela se dobrar, nem prestar cultos, mas vai, na verdade, adorar ao Senhor Todo-Poderoso. Então se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí o capítulo 14, 15 e 16 é o capítulo em que ele dá as instruções aos seus discípulos. Sabendo que sua morte estava se aproximando, então ele não fica ansioso, ele apenas instrui, ele apenas ensina, ele apenas conclui esse período de discipulado, esse período de aula, orando por eles no capítulo 17. Pai, orando por eles ao Pai. Glorifica-me tu, Pai,
junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 22. Dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então a gente vê aqui esse capítulo 17, Jesus orando por nós, Jesus orando pelos discípulos, orando por todos. A oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus ora por todos nós. Versículo 20 especificamente, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então a gente vê aí que fabuloso a oração de Jesus sobre a unidade, a oração de Jesus sobre as nossas vidas. Ele rogou pela unidade da igreja e ele termina a oração no verso 26. E Cristo vai estar em nós a partir do Espírito Santo e vai fazer morada, né? Isso é realmente muito importante. Vamos repetir esse verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Né? Coisa tremenda. Os 4 evangelhos mostram a crucificação. A melhor forma é ajuntando todos, né? Você tem aí livros do Evangelho reunido, você tem a Bíblia em ordem cronológica, e a melhor forma é você juntar os 4 textos da crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Porque o primeiro lugar que Jesus foi, ele foi ao cenáculo. E ao cenáculo é a comemoração da Páscoa. Jesus anda 1,5 km para chegar no Getsêmani, e aqui então ele instituiu a nova aliança, né? Onde na verdade nós vemos que ele come o pão e bebe o vinho na Páscoa. Segundo lugar, quando ele sai do cenáculo, ele vai para o Getsêmani. Getsêmani é onde ele esteve em agonia por 2 a 4 horas. Foi uma angústia, um aperto. E Getsêmani, lagar de espremedura, Gatshemen, né? Realmente onde se esmagava, pisoteava a uva, é onde ele foi moído, onde ele soa gotas de sangue. Terceiro lugar, ele foi preso e foi levado à casa do sumo sacerdote. E aí então ele volta esse 1,5 km e vai para a casa de Anás. Anás era sogro de Caifás. E ali ele é julgado lá cerca de meia-noite. Eles tinham que fazer tudo muito rápido, porque a Páscoa estava se aproximando, né? Cerca de meia-noite. Anás era um homem de grande influência e ali Jesus é amarrado e vai ser levado ao Sinédrio, que era a maior autoridade dos judeus. E aí ele é mandado para a casa de Caifás, na casa dele, né? Da meia-noite até o meio-dia, condenaram-no sob a acusação de blasfêmia, aonde ele é julgado, culpado, onde cuspiram em seu rosto, e aí ele é condenado. Só que o Sinédrio não tinha autoridade para mandar matá-lo. Então foi onde mandaram para o oficial romano, para Pilatos. Ele já tinha passado a noite inteira sendo interrogado, pagaram falsas testemunhas para dizer blasfêmias, dizendo que ele tinha dito blasfêmias, e aí Jesus é levado para Pilatos. Ele não replica as acusações, e depois então ele convoca em particular Jesus e o interroga, e aí sim ele envia-o a Herodes.
E Herodes escarneceu dele e colocaram sobre ele um manto de púrpura, que era manto de reis, e ele vai para Herodes só para cumprir a profecia. Depois a mulher de Pilatos teve um sonho e fala para ele não mexer com este homem, mas ele está sendo pressionado pelo povo. Pilatos então lava as suas mãos e dá a responsabilidade, devolve a responsabilidade ao povo. E foi exatamente aqui que nasceu o sinal da cruz, porque as pessoas acham que cruz é bênção. Não, é maldição. Pilatos não quis se decidir, lavou as suas mãos, ouviu a palavra, mas lavou suas mãos, saiu da responsabilidade. Pilatos tenta se desviar das autoridades e se dirige ao povo, e o povo escolhe o assassino, escolhe Barrabás, porque na Páscoa sempre soltavam um. E Pilatos ordena então que o açoitem, achando que livraria Jesus da crucificação se eles vissem ele apanhando. E depois ele então foi crucificado às 9 horas da manhã. E ele fica na cruz do Calvário até às 3 da tarde. Às 9 da manhã ele fica até às 3 da tarde. E o túmulo do jardim, no lugar onde ele foi crucificado, tinha um jardim e também um túmulo, uma cisterna também, que ninguém tinha usado ainda esse túmulo, né? Até liberarem o corpo de Jesus foi uma correria, e as mulheres não voltam no sábado, porque sábado elas não podiam fazer nada. Então Jesus foi sepultado às pressas, por ser a Páscoa, e o sábado dos judeus ele começa às 18 horas. Se já era 15 horas até liberar o corpo, Jesus foi então sepultado muito às pressas e já colocaram ali a pedra para já não ferir o horário da Páscoa. No capítulo 18, a gente já vai ler o capítulo 17, 18. No capítulo 18, nós vamos observar que Jesus é preso no Getsêmani, levaram-no para o Sinédrio. Pedro nega Jesus, assim como ele tinha dito, né? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pilatos lava suas mãos e Jesus é açoitado. E no capítulo 19, ele é crucificado, morto e sepultado. Bom, as dificuldades de crerem na ressurreição, em primeiro lugar, foi justamente por porque Jesus foi sepultado às pressas. E no domingo elas vão até lá para limpar, fazer aí o tratamento no corpo, embalsamar o corpo, né? Então, na verdade, a gente observa que, graças a Deus, não deu tempo de fazer isso. Foi tudo bem cronometrado por Deus, né? A hora de sua morte tinha que ser sepultado às pressas para não embalsamá-lo antes. Ninguém tinha entendido literal que Jesus falou que ressuscitaria. E de todos os discípulos, em João capítulo 20, verso 8, só João viu e creu. Maria só chorava e gritava, né? Roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor. Quando Maria vê Jesus, ela pensa que era o jardineiro. Eles não têm entendimento da ressurreição em carne e sangue, mesmo porque viram seu rosto desfigurado, seu corpo todo dilacerado, né? Então eles conheciam ali o reviver de alguém que tinha tido uma morte natural, uma morte ali que não tinha dilacerado o corpo, como o caso de Jesus. Bom, aí então pagam os soldados para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo do mestre. Em Lucas 24, aos discípulos soava que Jesus ressuscitou, que as mulheres estavam vivendo um delírio, né? Porque eles não acreditaram, porque na verdade era o corpo glorificado e era mistério entre eles. Então vamos, antes de concluir, vamos ver aqui a leitura do capítulo 17, 18, 19 e 20. Né? A oração de Jesus pelos seus discípulos, que nos inclui nessa oração. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna
é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. A oração sacerdotal, a oração de Jesus pelos discípulos, por aqueles que estavam vivendo aquele momento, mas por nós também, por aqueles que hão de crer segundo a tua palavra. Agora no capítulo 18, Jesus é preso no Getsêmani. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, e não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Jesus perante o sinédrio, Pedro nega Jesus.
Então a corte, o tribuno e os servos de Jesus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiram a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos desse homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro aquentando-se também. Isso é muito importante porque depois Jesus vai refazer esse cenário e vai chamar Pedro de novo em frente a essas brasas. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, e Jesus respondeu-lhe: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus agora perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhe: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe e disseram: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até aos judeus e disse: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então você vê aqui, né, toda aquela articulação, toda aquela situação para justamente condenarem Jesus, para justamente crucificar a Jesus, e toda essa situação de enviar para um, para outro, para ele ser examinado, e assim como o cordeiro tinha que ser examinado por uma autoridade, e a autoridade dizer: não vejo defeito algum, não vejo falha alguma, aqui Pilatos teve que fazer o mesmo, declarando: não vejo culpa alguma neste homem. Capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas.
E então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais, os sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, um lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico é nome Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. A crucificação. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, em grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a sua irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Claro, quem está ali é João. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas.
Contudo, um dos soldados furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe o permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer para preparação para o sepulcro. E havia no horto, naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Chegamos então agora ao capítulo 20. E o capítulo 20, que é justamente a ressurreição, ele ressuscita, aparece a Maria, versículo 11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu levastes, dize-me onde o pusestes e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aparece agora aqui aos 11, no versículo 19, e por 40 dias vão ter aparições de Jesus diversas vezes. E aí então nós chegamos ao capítulo 21, aonde conclui com a promessa da sua segunda vinda. Versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que testifica todas essas coisas, escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Esse capítulo 21, Jesus vai tratar de Pedro, vai falar aí sobre essa situação: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aí então ele sobe e depois ele desce as partes mais baixas daquele período da ressurreição, é justamente o período de Efésios 4, né? E Marcos 16. E aí então a gente observa que a primeira aparição, Maria não me toques. A segunda aparição, Tomé, toca aqui, põe aqui o teu dedo. Então é interessante a gente observar algumas coisas aí, muito interessante. Ele aparece aos 10 discípulos, onde Tomé estava ausente na primeira aparição. E agora então a gente vê que 8 dias depois podia tocar, porque ele já tinha ido no Santo dos Santos, apresentado ao Deus Todo-Poderoso. E Paulo vai nos dizer que ele aparece depois a 500 irmãos, e depois a Tiago, depois também a ele como abortivo. Então é interessante nós vermos aí como se conclui os 4 evangelhos, concluindo a primeira parte do panorama do Novo Testamento. Nossa próxima matéria é continuação, a apostila é a mesma, porque aí nós vamos dar um resumão dos 4 evangelhos, entra no histórico e já entra nas cartas, que é o foco da nossa próxima matéria.
Pai de amor, Deus bendito, te agradecemos por mais uma matéria. Que essas verdades sempre sejam verdades em nossas vidas e fiquem gravadas no nosso espírito, ó Pai. Dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma mente que entende, um coração que recebe a verdade da Tua palavra. Que sempre possamos estar enxertados na videira e frutificar para que Teu nome seja glorificado no nome precioso de Jesus. Parabéns por concluir mais uma matéria da Rede de Ensino Instituto Jáfia, do curso livre de Teologia. Fique firme, não desista. Ouça quantas vezes for necessária as aulas que você quiser e faça sua prova. Envie-nos sua prova para que você possa participar da nossa formatura, que vai ser aí em dezembro, uma linda festa para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe e até a próxima matéria.